Esse é o terceiro episódio do quadro Séries e vamos falar dos campeões do ostracismo da Espanha, os campeões do passado, os campeões espanhóis que hoje não figuram mais entre os gigantes do futebol espanhol. Afinal, Barcelona e Real Madrid, com esse futebol comércio, dominaram a Espanha e o mundo. Fora Real Madrid, que é o maior campeão da Espanha, e o Barcelona, que é o segundo maior campeão da Espanha, vamos começar com o Atlético de Madrid. Los Colchoneros, como é conhecido, não está propriamente no ostracismo. Afinal, foi campeão recentemente da Copa da UEFA e campeão espanhol também. Porém, o Atlético de Madrid ele viveu algumas fases assustadoras, fases que chegou a estar no ostracismo, chegou a cair no Campeonato Espanhol, chegou até quase falir, inclusive, mas ressurgiu com a sua grandeza. O Atlético de Madrid é o segundo maior campeão da Espanha, com 10 títulos nacionais e 10 Copas do Rei. O Atlético também já chegou em 2 finais da Champions League. Em 74 perdeu para o Bayern de Munique. Porém, com a desistência do Bayern de Munique de disputar o Mundial, que hoje é conhecido como Taça Intercontinental, o Atlético de Madrid foi para a final daquele Mundial e jogou contra o Independiente e foi campeão mundial. Então o Atlético de Madrid é campeão mundial sem ter conquistado a Champions League. E na temporada 2013-2014, o Atlético de Madrid, que teve seu retorno triunfal no futebol, foi até a final da Champions League e jogou contra o Real Madrid, mas não conseguiu conquistar o título, fez pressão, jogou muito, não conseguiu conquistar esse tão sonhado título e acabou sendo vice de novo da Champions League, perdeu para o Real Madrid. O Atlético de Madrid também conquistou 2 Europas Leagues, recentemente no caso. Na temporada 2009-2010 venceu o Fulham na Inglaterra e na temporada 2011-2012 venceu o Athletic de Bilbao. A final que a gente mencionou no programa do Athletic de Bilbao, o Atlético de Madrid foi campeão, ganhando de 4-0 essa final que eu particularmente torci para o Bilbao. Por falar no Athletic de Bilbao, mencionaremos agora o time do País Basco, que contém 8 títulos espanhóis, além de 23 Copas do Rei. O Athletic de Bilbao é o segundo maior campeão da Copa do Rei, perde apenas para o Barcelona, que é o maior campeão. Então o Athletic de Bilbao tem 8 títulos do Campeonato Espanhol e 23 Copas do Rei. O Athletic de Bilbao já foi o maior time da Espanha, comandava a Espanha, era o maior time, era um gigante, só que um gigante adormecido hoje. O último título conquistado do Bilbao do Campeonato Espanhol foi na temporada 83 e 84. E também vice-campeão recentemente da Europa League, né? O Valência é um dos maiores campeões da Espanha também. Puxando essa lista, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, vem o Valência. O Valência tem 6 títulos nacionais e 7 Copas do Rei. O Valência que já teve alguns esquadrões, alguns times memoráveis, e também teve Mário Kempes no seu elenco, um dos maiores jogadores do mundo, e levou a Argentina ao título de 78 da Copa do Mundo. E já chegou 2 vezes seguidas à final da Champions League, na temporada 99-2000, perdendo para o Real Madrid, e na temporada 2000-2001, perdendo para o Bayern. Aquela final que ficou marcada com o Canizares caindo aos prantos por ter perdido a final e por ter perdido sua mãe no dia anterior ao jogo da final. Mesmo que sua mãe tinha falecido no dia anterior, ele jogou a final e ele queria esse título para dar para ela, até arrepia. E o Valência perdeu esse jogo da final, porém a cena memorável, a cena marcante de todos os tempos foi o Oliver Kahn não comemorando o título a princípio e indo até o Canizares consolando ele pelo título e falando que ele é um dos maiores goleiros do mundo. Essa cena ficou marcada para a história do futebol por tudo que envolveu. O Valência ganhou uma Europa League também, Copa da UEFA, no ano de 2003-2004. Porém, com o primeiro nome de Fairs Cup, ele já tinha ganhado 2 vezes. Então, o Valência é 3 vezes campeão dessa Europa League que muda de nome a cada ano por marketing, por dinheiro. Puxando a lista do Valência, citamos o Real Sociedad. O Real Sociedad tem 2 títulos espanhóis, além de uma Copa do Rei. Esses 2 títulos espanhóis do Real Sociedad foram conquistados seguidamente na temporada 80-81, 81-82. Real Sociedad também do País Basco. Porém, um fato curioso, depois dessas 2 temporadas seguidas que o Real Sociedad foi campeão, o Athletic de Bilbao foi campeão 2 vezes seguidas também, 82-83, 83-84. E foi a última vez que 2 times, sem ser Real Madrid e Barcelona, foram campeões espanhóis. Depois disso, ninguém conseguiu intercalar. Quando algum time ganha o Campeonato Espanhol, sempre tem o Real Madrid ou o Barcelona
quebrando essa sequência. Então, os dois últimos campeões espanhóis seguidamente, sem ser Barcelona e Real Madrid, foram dois times do País Basco. E puxando essa lista, o La Coruña que ganhou apenas uma vez o Campeonato Espanhol no ano de 2000. E com aquele time emblemático que tinha Djalminha, Diego Tristan, o Mauro Silva, o Valerón, e o La Coruña também venceu 2 vezes a Copa do Rei. Um asterisco, um dado curioso, é que no ano que o Porto foi campeão da Champions, o time sensação era o La Coruña, que nas oitavas de final havia eliminado a poderosa Juventus da Itália, e nas quartas de final, aquele jogo memorável, aquele jogo para a história, quando o La Coruña perdeu de 4-1 para o Milan no San Siro, e no Riazor o La Coruña fez 4-0. O La Coruña eliminou 2 gigantes do futebol mundial e da Itália, e com um jogo emblemático, um jogo histórico contra o Milan nas quartas, perdendo de 4-1 e vencendo por 4-0. Chegou na semi e perdeu para o Mônaco que era aquela surpresa também. Aliás, essa Champions League foi cheia das surpresas, La Coruña, Mônaco e o Porto. Agora falaremos do Sevilha, o Sevilha que virou um monstro no futebol europeu, de segundo escalão dessa Europa League nesses últimos anos. O Sevilha tem apenas um título espanhol, que foi conquistado nos anos 40, e 5 Copas do Rei. Porém, o Sevilha é o maior campeão da Europa League, e esses títulos foram conquistados a partir de 2005. Foram 4 títulos da Europa League. O Sevilha entendeu que o futebol espanhol não tem como bater de frente com esses dois times desgraçados, que é o Barcelona e o Real Madrid. 2 gigantes do futebol mundial, porém que limaram os times da Espanha. Apenas Barcelona e Real Madrid são campeões. De vez em quando o Atlético de Madrid chega, mas essa sequência de Real Madrid e Barcelona nunca é interrompida por 2 times, num caso, um exemplo, serem campeões seguidas. Então o Sevilha entendeu isso e começou a disputar os torneios, o torneio no caso, que é passível de ser vencido, e no caso é a Europa League. E o Sevilha virou esse monstro, é o maior campeão, 4 vezes em 10 anos. Esse adendo honroso ao Sevilha, que começou a virar essa potência meados dos anos 2000, 2005, 2006, com aquele time que todo mundo lembra, o Luiz Fabiano, o Canutê, o próprio Daniel Alves. Era um time muito bom e manteve essa base 10 anos com um time muito bom, sempre buscando a excelência e conquistando os títulos que lhe é comportado, né? E fazendo alusão ao clássico de Sevilha, mencionamos o Betis que conquistou uma vez o Campeonato Espanhol e 2 vezes a Copa do Rei. A segunda dela recentemente com o Joaquim sendo a maior estrela do Betis, e o Betis também que já teve seu período de glória, seu período de grandeza, que hoje amarga alguns rebaixamentos seguidos, mas é um time tradicionalíssimo da Espanha. E encerraremos falando do Zaragoza. O Zaragoza ele nunca foi campeão espanhol, mas já conquistou 6 vezes a Copa do Rei e uma vez a Fairs Cup, que hoje é a Europa League. O Zaragoza que é um time tradicional, já teve o Jamel, já teve o Aimar, o próprio Ayala também. Nesses últimos anos amarga alguns rebaixamentos. Mas o Zaragoza é um time tradicional, nunca teve pretensões astronômicas de ser campeão, mas já conquistou seus títulos de Copa e até um título internacional. Essa série, Campeões do Ostracismo, a gente está focando nos maiores campeões que conquistaram títulos importantes. Não dá para citar todos, por exemplo, o Mallorca foi campeão da Copa do Rei uma vez, ou o próprio Espanhol. Então, esse foi o episódio Campeões do Ostracismo da Espanha. E no próximo programa falaremos do futebol alemão.